Pessoal, a gente vai resolver então aí a segunda bateria da semana 10, dia 5 do Congresso Nacional, ok? Questão 11. Cabe ao Congresso Nacional eleger os membros do Conselho da República. Vamos ver? Olha só. O Conselho da República é órgão superior de conselho de consulta do presidente da República. Deles participam o vice-presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, líderes da maioria e minoria da Câmara e do Senado Federal e o ministro da Justiça. E aqui embaixo temos o que? Temos seis brasileiros natos com mais de 35 anos de idade, 2 sendo nomeados pelo presidente da República, 2 pelo Senado e 2 pela Câmara dos Deputados, todos com mandato de 3 anos, vedada a recondução. Voltei. O Congresso Nacional vai eleger membros do Conselho da República. Aí você vai olhar assim, não tente pensar no sentido de, Câmara dos Deputados mais Senado Federal igual ao Congresso Nacional. Então a eles compete a isso? Resposta não. Então quem vai eleger vai ser a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, mais o presidente da República, beleza? Esses dois, apesar deles juntos serem o Congresso Nacional, esse cara aqui tem competências distintas deste, que é distintas desse também, ok? Apesar de que aqui dentro estejam aqui na composição apenas esses dois aqui de fora, perfeito? Mas tem competências distintas, quer ver? Olha, compete então aí, ó, a quem nomear os ministros, a escolha de ministro do TCU. Olha, 1/3 pelo presidente da República e 2/3 por quem? Pelo Congresso Nacional. Então veja que agora estão as duas casas aqui dentro. Então, quando for competência do Congresso Nacional, se tiver Senado e Câmara, vai estar errado, ok? Então cuida com isso. Questão 12. Enquanto o Senado Federal compõe-se de representantes dos estados, cuida para não errar isso. Por isso que lá o Congresso Nacional nós temos lá o que? Duas conchinhas, uma fechada e uma aberta. Que significa uma fechada ao público, ao povo, e outra aberta ao povo. Então uma é Congresso Nacional, então o aberto é quem? Câmara dos Deputados. Fechada quem? Senado Federal, fechado ao povo, ok? Então o Senado Federal é representantes dos estados e do Distrito Federal, eleito pelo sistema majoritário, perfeito. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, ok? Eleito pelo sistema proporcional, em cada estado, em cada território e no Distrito Federal. Perfeito? Perfeito. Cada território também vai eleger 4 deputados. Então tá ok. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleito pelo sistema proporcional em cada estado, em cada território e no Distrito Federal. O Senado Federal, por sua vez, compõe-se de representantes de quem? Do estado e do Distrito Federal, eleito segundo o princípio majoritário. Correto, portanto, a questão. Questão 13. Como regra, as deliberações de cada casa de quem? Do Congresso Nacional e de suas comissões serão tomadas pela maioria dos votos presente a maioria absoluta dos seus membros. Então o artigo 47 da Constituição fala que salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada casa e suas comissões serão tomadas por maioria dos votos presente a maioria absoluta dos seus membros, ok? Então, questão correta. Exemplo, 81 dividido por 2, quanto que é a maioria? Dá 40, se fosse 80 que ia dar 40, metade de 40,5, ok? Então 40,5
o número inteiro, próximo número inteiro ia dar o que? 41. Então isso aqui é a maioria absoluta. Então quando tiver maioria absoluta, serão tomadas pela maioria dos votos. Então aqui, maioria dos votos, se fosse 21, ia dar o que? 42. Então 20 e 21. Então maioria de votos tem que ter pelo menos 21 votos aí. Então questão correta. Questão 14. Compete ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, dispor, entre outras matérias, sobre telecomunicações, radiodifusão, sistema tributário, arrecadação e distribuição de rendas. Então veja que compete ao Congresso Nacional algumas coisas que não são de competência do presidente sancionar, e outras são. Então veja que agora ele está falando que a competência do Congresso Nacional, ela vai ter o que? Telecomunicações, radiodifusão, então isso aqui é uma, sistema tributário e arrecadação e distribuição de rendas. Vamos ver? Compete, então aí cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, o que? Dispor sobre o sistema tributário, arrecadação e distribuição de renda. Sistema tributário, aqui, arrecadação e distribuição de renda. O que mais? Dispor sobre telecomunicações e radiodifusão. Dispor sobre telecomunicações e radiodifusão. Questão correta. 15. Uma legislatura compreende 4 sessões legislativas ordinárias. E agora? Primeiro vamos para cá. Uma sessão legislativa ordinária é o que? O Congresso Nacional reunir-se anualmente na capital federal de 2 de fevereiro a 17 de julho. Então 2 de fevereiro a 17 de julho. Aí tem um recesso que vai até dia 31 de julho, né? 31 de julho. E aí volta quando? 1º de agosto e vai até dia 22 de dezembro. Ok? Dezembro. Aí fica aí janeiro inteiro e volta a fevereiro. Perfeito? Então tem um recesso aqui no meio de ano. E tem aí a partir do dia 22 até 2 de fevereiro aí ele retorna. Isso daqui então é o que? Uma sessão legislativa ordinária. Então uma sessão legislativa ordinária. Por que ordinária? Vai reunir-se nesse período pré-estabelecido, e a extraordinária vai ser nos recessos mediante convocação. Ok? Então cada legislatura terá duração de 4 anos. Então cada legislatura terá a duração de 4 anos. Então veja, vamos puxar aqui uma legislatura, 2 anos, 1 ano, 3 anos, 4 anos. Daqui até aqui é o que? Uma legislatura. Ok? E agora vamos pensar o que? Sessão legislativa. Eu vou ter aonde? Uma sessão vai ter quanto período? 1 ano. E ainda dentro aqui eu tenho que os períodos legislativos, 2 períodos. Primeiro período legislativo, segundo período legislativo. Vamos para a questão. Uma legislatura que é o que? 4 anos. Uma legislatura aqui embaixo 4 anos. Vou pegar esse amarelo aqui para ficar melhor. Legislatura 4 anos. Compreende 4 sessões legislativas ordinárias. Uma sessão legislativa tem quanto tempo?
uma sessão legislativa ordinária é quanto tempo? 1 ano. Uma sessão legislativa, 1 ano, porque é o 2 de fevereiro a 22 de dezembro. Então uma legislatura tem 4 anos e cada sessão legislativa tem 1 ano. Se aqui são 4 anos, obviamente aqui serão o quê? 4 sessões legislativas. Questão correta. 15 e 16. Cada um dos 26 estados da federação, mais o Distrito Federal, elegem 3 senadores, correto, totalizando 81 senadores, perfeito, com mandato de 8 anos, havendo para cada senador 2 suplentes. É isso que prevê a Constituição Federal. O Senado Federal compõe-se de representantes dos estados. O Distrito Federal eleito segundo o princípio majoritário. Cada estado do Distrito Federal elegerão os 3 senadores com mandato de 8 anos. Cada senador será eleito com 2 suplentes. Questão correta, portanto. 15. A competência indelegável do Congresso Nacional a aprovar iniciativas do Poder Executivo referente a atividades nucleares. Correto? Correto. Então, ó, competência exclusiva, ela é indelegável. Aprovar a iniciativa do Poder Executivo referente a atividades nucleares, ok? Cai muita literalidade desse assunto aí. 18. O Poder Legislativo da União é exercido pelo Congresso Nacional. Perfeito. Isto é, pelas suas duas casas, conhecidas pelo Senado Federal e Câmara dos Deputados. Ok. Portanto, o Poder Legislativo Federal brasileiro é bicameral. Então, o Poder Legislativo Federal é bicameral? Sim, sendo esse princípio que vigora a respeito das distintas unidades ou entes da federação. Sendo esse princípio vigora nos demais entes da federação, não, nos demais vai ser o que? Unicameral. Questão incorreta, portanto. Questão 19. O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. A Câmara dos Deputados é constituída pelos representantes dos estados. Câmara ela é constituída pelos representantes do povo, eleitos pelo sistema proporcional. Ok, aqui o Senado é composto pelos representantes dos estados. Então ele inverteu a ordem e é eleito segundo o princípio majoritário. Então o restante estaria correto. Questão incorreta, portanto. Então, Câmara, representantes do povo, Senado, representantes dos estados e DF. Questão 20. Questão 20 é a cara do apavorado ali. Isso aqui é a questão do que? Raciocínio lógico, matemática. Então vamos lá. Se ajeite na cadeira aí para gente resolver essa questão. Um estado da federação que possua 51 deputados possuirá necessariamente 76 deputados estaduais. Olha a regra. O número de deputados à Assembleia Legislativa corresponderá ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados. Ok? E atingindo o número de 36, será acrescido de tantos quantos forem os deputados federais acima de 12. Então veja, se eu tenho, por exemplo, vamos ver, 36, 12. Se eu tenho 12, exemplo, 12 deputados federais, então eu multiplico por 3, que é o triplo, e isso vai me dar quanto? 36.
Então até 12 deputados eu faço o quê? Essa regra, multiplicação por 3. Agora, quando for, por exemplo, 13 aqui, deputados federais, veja, 13 vezes 3 vai dar quanto? 39. Ultrapassou. Então agora eu vou ter que usar a regra, perfeito? Qual é a regra então? Risco aqui, vamos para a regra. Então, atingido o número de 36, será acrescido de tantos quantos forem os deputados federais acima de 12. Então, veja, quantos deputados que eu tenho aqui? Eu tenho 51 deputados federais. Quantos que estão acima de 12? Então, eu pego o quê? Os 51 e diminuo 12 para ver quantos deputados que tem acima. Perfeito? Vai ser aqui 9 e aqui vai ser 3. Então eu tenho o que? 39 deputados federais acima de 12. Ok? Então veja. Então agora já sei quantos que eu tenho acima de 12. Agora, atingido o número de 36. Por quê? Então, ó, 12, eu peguei os 12 primeiros deputados, multipliquei pelo triplo, conforme aí manda, vou riscando aqui, senão você vai se perder. O triplo que corresponde, então, aí até o número de 36. Então, eu peguei 12 deputados federais, multipliquei por 3, que é o triplo, deu quanto? 36 deputados estaduais. Esse é o primeiro passo. Esse aqui é deputado federal. Primeiro passo. Segundo passo agora. Eu vou fazer o que? Eu vou pegar o que tenho ainda de deputado, que são quantos? Tirei 12, agora eu pego 39. Eu tenho 39 deputados federais. E agora eu vou fazer o que? O número de 36 agora será, agora a segunda parte ali agora. Vamos pegar a segunda parte e vamos escrevê-la novamente. Ó, será acrescido de tantos quantos foram os deputados federais acima de 12. Então, na mesma proporção, ele está dizendo aqui. Se é na mesma proporção, ele está dizendo que eu tenho que acrescer, então, quantos deputados estaduais? Mais 39 deputados estaduais. Então agora eu vou pegar o que? 36 mais 39 vai dar quanto? 75 deputados. E agora? Ele disse que tinha quantos? 76 deputados, por isso a conta está incorreta. Não entendi nada. Então veja, você pode pegar, se for acima de 12, a fórmula vai ser o que? Número de deputados distritais ou estaduais vai ser Y. Vai ser então X número de deputados, que é isso aqui, ó, federais, menos 12, que deu os 39, mais que? Mais 36. Perfeito? Mais 36. Que é o que? Esse número aqui, atingido 36. Agora eu posso simplificar isso aqui. Vai ficar X mais 24. Então posso usar essa fórmula desgramada aqui para você. Então a fórmula desgramada vai ser o que? Aqui é X.
Tenho quantos deputados estaduais aqui? Tenho, federal tenho 51. Mais 24. Deu 75. Não entendi bosta nenhuma desse negócio aqui. Não quero nem entender como que faz isso. Eu vou pular uma questão dessa. Tente rever essa questão, tá? Tente rever o que eu falei aí, pra ver que você vai ver que não é difícil. Ok, meu povo? Então vamos embora. Acabou. Então, respire fundo, que depois a gente vai ver uma equação da reta com dízimas periódicas e no final a gente faz uma integral e derivadas parciais. Mentira. Valeu, obrigado, tchau.